Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho o que é que a gente precisa, onde tem que estar o nosso foco, né? O que a gente precisa dar atenção para que a gente consiga colocar graciosidade na nossa dança, tá? O que acontece? O que acontece? Muitas bailarinas que começam balé depois de adulta ou que voltam para o balé, né, depois de adulta, acaba não conseguindo colocar tanta graciosidade quanto poderia. Sim? Aqui, ó, lembra que aqui, ó, deixa eu ver como eu mostro. Aqui, ó, no balé online, sim? Aqui no balé online, a gente não se compara com ninguém, certo? Aqui a gente compara a gente hoje com a gente ontem, tá? Então, a ideia não é ser graciosa como a fulana, beltrana, ciclana, não. É ser o mais graciosa que você pode ser, sim? Esse é o ponto. E, gente, o mais graciosa que você pode ser, sabe o que é legal? Não tem limites. A gente pode melhorar todo dia a nossa graciosidade, tá? Em tudo na vida a gente pode melhorar. E a graciosidade não é diferente. E aí eu considero que tem quatro pontos que a gente deve focar para a gente se tornar bailarinas mais graciosas, tá? Primeiro ponto são os braços, tá? A graciosidade de um movimento, ela mora muito nos nossos braços, sim? Quando eu falo braços, eu tô falando braços e mãos. Por quê? No balé, a gente não trabalha com a mão separada, né? Então, a gente não tem um trabalho só de mão, é uma coisa contínua. A mão é a continuação do braço no balé. Então, quando eu coloco braços bonitos, sim? Quando eu trabalho movimentos leves de braço, eu consigo dar mais graciosidade para minha dança. E aí a gente pode olhar e falar assim: ah, mas na minha coreografia não dá para eu fazer isso aqui na minha coreografia, né? Minha coreografia é algo muito. Vou vir mais para cá para vocês verem o braço. Na minha coreografia é algo muito retinho, quadradinho, é todo mundo igualzinho lá, retinho, quadradinho. Cara, dá para fazer braço mesmo sendo retinho, quadradinho. Dá para colocar leveza no braço mesmo sendo quadradinho e retinho. Como é que eu faço isso? É a angulação que eu coloco esse movimento. É diferente isso disso. Sim? E aí, quando a gente passa a entender que os braços ele tem grande responsabilidade na minha graciosidade, por quê? As nossas pernas, elas têm que estar firmes, fortes, precisas, para que a gente consiga executar os passos do balé com precisão. O tronco tem que estar uma rocha, sim, de forte, né? Porque é o nosso centro de controle. Agora, o que dança na gente são os braços e um pouquinho de cabeça. Não é que nem no jazz que a gente joga a cabeça. Não, no balé a gente tem um ângulozinho que você vira a cabeça para cá, um ângulozinho que você vira a cabeça para lá, tá? Então, eu nem considero que a cabeça tá nesse trabalho do braço. O braço, ele é um trabalho diferente que a gente faz, tá? A gente vai chegar na cabeça. Então, primeiro foco é seu braço. Você precisa, se você quer se tornar uma bailarina graciosa, você precisa dar atenção aos seus braços. E, gente, é impressionante, mas eu acho que a gente tem uma reação, né? Quando você leva um susto, quando a gente leva um susto, bum, levou um susto. A primeira coisa que a gente faz é assim, ai, não é? A gente faz assim, a gente retrai os braços, sim, quando a gente leva um susto. E aí, cara, pra gente conseguir realmente esticar esses braços no balé, eu tenho que estar muito segura. Porque senão eu vou trazendo meus braços cada vez mais perto de mim, porque eu não tenho certeza do que eu vou fazer, sim? Aí eu vou trazendo esse braço cada vez mais perto de mim. E esses braços curtinhos, cara, isso tira toda a graciosidade da bailarina. Deixa a bailarina com aquela sensação de ser amadora, tá? E aí isso não é legal, ok? Então, cuidado. Primeiro foco, os seus braços, tá? E eu vou falar como trabalhar os braços aqui hoje. Segundo foco, a expressão. Vocês mesmas falaram, sorri e tal.
a expressão é muito importante. Por quê? Quando a gente... Vocês estão conversando aqui comigo, tudo bem que eu tô, né? Eu estou... Só tá o meu rosto aparecendo, mas enfim. Pensa quando você conversa com uma pessoa, você conversa olhando para o rosto da pessoa. A gente não conversa, né? Olhando pro ombro, olhando pro corpo. Não, a gente conversa olhando pro rosto da pessoa. Quando vem uma pessoa de longe, assim, sabe? Uma pessoa vem andando na sua direção, você olha pro rosto da pessoa. A gente sempre busca o rosto da pessoa para tentar entender se aquela conversa está fazendo sentido, se a pessoa está se sentindo à vontade naquela conversa, sim? Então, a gente sempre olha para o rosto. Por isso é tão difícil dar aula online, né? Porque a live é difícil, porque eu olho lá na câmera, eu vejo uma bolinha preta assim, ó. Eu olho na outra, uma bolinha preta assim, eu falo, e aí? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Aí, a hora que eu pergunto, tá fazendo sentido? Aí vocês vão lá e falam, tá fazendo sentido. Sim? Se eu estivesse conversando cara a cara, eu não ia perguntar. Basta eu olhar para vocês. Se vocês estiverem assim, ó. Aí eu já sei que o negócio não tá bom, né? Então, assim, o nosso rosto, ele transmite, sem a gente perceber, sem a gente querer, ele transmite o que a gente tá pensando. Então, se eu vejo uma bailarina dançando e ela tá assim, ó. Me dá a impressão de quê? Dá a impressão de que ela tá assustada, que ela tá com medo, que ela tá em pânico. Em pânico, né? Se eu vejo uma bailarina dançando e ela tá assim, ó. Parece que ela tá feliz. Mas, pô, ela tá sorrindo. Sim, não adianta. O nosso rosto entrega. Mesmo quando a gente tenta mentir com o rosto, né? Ai, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Você sabe que não tá tudo bem. Então, assim, o nosso rosto, ele entrega. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar a expressão. Só que não é uma expressão, como eu posso dizer? Não é uma expressão falsa. Sim, eu preciso realmente estar feliz para passar para o meu rosto felicidade, por exemplo. E aí, quando eu vejo uma bailarina dançando, que eu vejo no olhar dela, no rosto dela, o quanto ela está entregue para aquilo, o quanto ela está feliz por estar ali, não tem como você tirar o olho dessa bailarina. Sim? Então, pense nisso. Braços e expressão, mas a expressão tem que ser uma expressão realmente verdadeira, tá? Beleza. Terceiro ponto é a bailarina se sentir autoconfiante com aquilo que ela está fazendo. Isso tem relação com a graciosidade. Por quê? Se sentir autoconfiante com aquilo que ela está fazendo. Então, se eu estou numa coreografia e, cara, eu sei fazer a coreografia, eu posso não fazer tudo perfeito. Né? Esse é o maior discurso das bailarinas adultas. Não, eu sei fazer. Eu posso não fazer perfeito, mas eu sei fazer, né? E aí, se ela realmente tem confiança naquela sequência que ela vai fazer, ela consegue colocar intenção na sequência. E é intenção corporal, não é intenção de expressão, tá? É uma intenção corporal. Então, ela finaliza o movimento, ela faz os movimentos grandes, ela não faz as coisas pequenininhas, porque ela confia no que ela está fazendo. Uma das coisas que eu bato bastante na tecla é que a gente, como bailarina adulta, a gente tem que pisar longe, né? Porque isso dá um deslocamento legal, né? Da pessoa ver e da gente sentir o movimento. E aí, ontem, eu mostrei para vocês o que era fazer a sequência. Ali, ó, tem bastante gente que tava, show de bola. O que era fazer a sequência com medinho, né? E o que era fazer a sequência errar certo. Lembra que eu falei errar certo na live de ontem? Então, quando a gente tem autoconfiança, a gente simplesmente faz as coisas como elas têm que ser feitas, os movimentos. E isso já traz um diferencial para a sua apresentação ali, para a sua execução do movimento. E isso já traz mais graciosidade para os seus movimentos.
Show? Então, esse é um quarto ponto. Trabalhar a sua autoconfiança. Não é autoconfiança como pessoa, acho que a gente tem que trabalhar isso sim, tá? Mas não é esse o objetivo aqui. É autoconfiança voltada ao balé. É autoconfiança na sequência. É autoconfiança em você, bailarina, executando aqueles movimentos, tá? E o quarto ponto, então, ó, foi primeiro ponto que a gente precisa dar atenção, se a gente quer ser graciosa, são os braços. Segundo, expressão. Terceiro ponto é autoconfiança, é dar intenção aos movimentos. Isso aí, Lu. Quarto ponto são as linhas. Sim, quando a gente dança, a gente executa um movimento ou uma pose, a gente tem uma linha, né? Então, eu posso estar aqui. Vamos lá. Eu posso estar aqui, braço lá em quinta. Sim? Eu posso ter uma linha de braço em quinta aqui. Essa linha. Opção 1, como eu posso ter uma linha de braço em quinta aqui. Opção 1 ou opção 2? O que vocês preferem? 1, 2. O que acontece? Uma pequena mudança no ângulo da articulação ali, no ângulo que a gente coloca a cabeça para cima, para baixo, para um lado, para o outro, é uma pequena mudança que ela muda totalmente as suas linhas. As pessoas acham que ter linha é ter um arabesque alto, é ter um développé aqui na orelha. Não, é ter um colo de pé. Ajuda? Ajuda, mas não é isso. Ter linha é eu conseguir ter uma meia ponta alta, é eu conseguir me colocar numa postura que eu fique bonita. E pode ser que eu fazendo isso, sim, levantando o queixo, eu fique bonita nessa linha. Mas pode ser que você fazendo o mesmo movimento não fique. Para você, às vezes, o mesmo movimento, sei lá, vai parecer que o braço está muito esticado, sei lá. Para você, talvez seja melhor dobrar um pouquinho mais e virar a cabeça na diagonal. Entende? Cada um vai ter a sua linha. Quando a gente associa esses 4 pontos, não tem para ninguém, tá? Garanto. E aí, quando eu falo isso, muitas pessoas falam assim: ai, Mari, impossível, eu não consigo usar essas coisas, eu fico perdida. Eu malemar sei se eu vou para lá ou para cá, né, na sequência. Não dá tempo de eu pensar no braço, não dá tempo de eu pensar em expressão, não consigo nem colocar a expressão, não sei nem que expressão colocar, né? Tem muita gente que fala isso. O que acontece, galera? Antes da gente trabalhar a graciosidade, a primeira coisa e a coisa mais importante que eu tenho que trabalhar é a minha segurança. Eu só posso me tornar uma bailarina graciosa se eu tiver segurança daquilo que eu estou fazendo. Por quê? Como é que eu vou olhar para os braços se eu não decorei as pernas? Não tem como. Sim? Então, a gente precisa primeiro entender. Primeiro foco é eu conseguir ali me sentir segura. Como é que eu faço para me sentir segura da cintura para baixo? Sim? Na execução dos passos com as pernas. Primeira coisa, trabalhar a base do balé, trabalhar o passo a passo dessa base. Trabalhar consciência corporal, trabalhar autocorreção. Tem muita coisa que a gente pode trabalhar da cintura para baixo. Sim? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, decorar sequência. Eu preciso decorar sequência. Bom, e aí, primeiro ponto, para eu trabalhar esses 4 pontos, essas quatro focos que eu preciso ter para a graciosidade, eu preciso me sentir segura. Para me sentir segura, entender a base do balé, realmente praticar ali a base e decorar sequência. E aí, as pessoas tentam ser graciosas, muitas vezes, sem passar por sem ainda ter essa segurança do que está fazendo, né? Sem se sentir segura. Então, aí a pessoa tenta colocar uma expressão, tal. Olha, gente, é incrível. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas vai lá, você faz o tandi sorrindo, tal, lá no centro. Está no centro da aula. Você faz o tandi sorrindo ao lado, atrás, aqui. Você faz o pas de bourrée sorrindo. Você coloca a quarta para girar a pirueta, o sorriso faz assim, ó. Quando não faz assim, ó. Super segura, né? Super graciosa, né? Não. E aí essas máscaras para fazer aula, né? Que agora a gente não vê o aluno mordendo a boca, né? Eu fui dar aula outro dia na Bi lá, e aí eu
Cara, saquei que uma delas estava mordendo a boca, né? E ela tava de máscara. Mas por quê? Eu tava olhando, ela tava de lado, assim, ó, então eu tava vendo o perfil. E a máscara tava aqui, assim. E aí, na hora que ela mordeu, aqui contraiu. A bochecha levantou. E eu, para de morder a boca. Ela, não, não é possível. Então, assim, a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai querer colocar graciosidade numa sequência, mas a gente não tá se sentindo totalmente segura naquela sequência. Não adianta, gente, querer tapar o sol com a peneira, tá? Então, eu preciso, eu vou ter que trabalhar isso, tá? Tô falando que não é pra gente fazer a sequência sorrindo, não, a gente tem que... Bailarina é o ser que mais finge no mundo, né? Finge que não tá doendo, finge que tá fácil, finge que domina tudo, isso é ser bailarina. Então, a gente precisa fingir que tá dominando, mas eu preciso saber e falar comigo mesmo que, ó, esse passo não tá tão dominado assim para mim, não. Eu preciso trabalhar esse passo. Show de bola? Beleza. Segunda coisa que as pessoas acabam cometendo de erro, vamos dizer assim, na hora de colocar graciosidade, é ela achar que graciosidade é dom. Sabe aquela coisa que a gente nasce, sabe? Eu já nasci com... Né? Então, sei lá, a fulana, a Maria, sim, a Maria é super graciosa. Nossa, mas ela já nasceu assim, sabe? Porque eu vejo fotos dela quando ela dançava pequenininha, ela já era uma gracinha. Gente, pode até ter um quê de dom na parada. Sim, até acredito também. Mas não é só isso. Graciosidade é um negócio treinável, sabia? É treinável. Se para ser graciosa eu preciso saber utilizar meus braços, saber usar a minha expressão, saber confiar no que eu estou fazendo, aprender a confiar no que eu estou fazendo e saber usar as minhas linhas, isso não é treinável? É treinável. Então, dom pode ajudar? Pode, mas vamos esquecer essa parada. Vamos trabalhar com o que está no nosso controle. O que é que está no nosso controle? Treinar. Então, a gente pode treinar a graciosidade, tá? Então, quando você pensar em ser graciosa, não deixe esses dois bichinhos ficarem falando com você. Primeiro, do tipo, finge aí que você tá sendo graciosa. E o segundo, do tipo, não, graciosidade é um dom, esquece que você não nasceu com isso. Tira esses dois bichinhos e vamos treinar a parada. Como é que a gente treina a graciosidade, né? Primeiro ponto, os braços. Tem muitas maneiras da gente treinar esses braços. E eu gosto muito de trabalhar com dinâmicas, né? Então, quem já participou de alguns eventos já fez a dinâmica da água, né? Comigo. E aí, o que acontece? A gente consegue trabalhar os movimentos dos braços aplicando algumas dinâmicas, tá? São dinâmicas que vêm de várias, como posso dizer, fontes, tá? Então, tem algumas coisas de dança-terapia que a gente consegue aplicar, tem algumas coisas de contemporâneo que a gente consegue aplicar, de moderno que a gente consegue aplicar, e a gente consegue trabalhar os braços. E tem dinâmicas que a gente aplica lúdico. A gente aplica o lúdico e vai assim, ó, com o adulto, que é uma bênção, tá? Como é que a gente faz isso? Uma das dinâmicas que eu gosto bastante é de imaginar que a gente tem água, né? A dinâmica da água, por exemplo, é imaginar que eu tenho água até embaixo dos peitos aqui. E aí tem água. E aí, toda vez que eu passo esse braço por cima, né? Que eu faço um port de bras. Toda vez que eu faço um port de bras, eu imagino que esse braço está passando por cima da água. E aí ele respira, pousa na água, ele vai lá embaixo. Tem várias dinâmicas para a gente trabalhar. E a gente vai... Beleza. Então, braços se trabalha com dinâmicas. Tem outras maneiras? Sim, você pode entender realmente a biomecânica do movimento e tal. Você pode usar o parâmetro de espelho em sala de aula, quando não tem muito tempo, né? Em sala de aula presencial, dá para a gente brincar com o parâmetro de espelho. Então, você se coloca atrás de uma bailarina que tem braços bonitos. E aí, todos os movimentos que ela fizer, você vai tentando fazer igual. Sim? E isso vai desenvolvendo em você esses braços. Normalmente não, é batata. A gente tem os braços dos nossos professores.
Então, se eu faço aula hoje com um professor que tem um braço mais leve, mais dançante, eu vou tender a ter um braço mais leve, mais dançante. Se eu faço aula com um professor que tem um braço mais clássico, mais quadradinho, eu vou tender a ter um braço mais clássico, quadradinho. Por quê? O que a gente vê, a gente tenta reproduzir no processo de aprendizagem, tá? E a gente vai falar disso na jornada também. Show? Beleza. Para trabalhar expressão, como é que eu trabalho expressão, Mari? Tem muitas maneiras, tá? Tem como a gente fazer curso, né, de técnicas de teatro, né, técnicas de artes cênicas, sim? E aí a gente faz lá os cursos de teatro, coisa lá toda, e aí a gente consegue trabalhar a expressão facial, tá? Beleza. Terceiro ponto, a autoconfiança. Mari, como é que eu trabalho autoconfiança para o balé? Primeira coisa, é legal a gente trabalhar em todos os pontos, né? Então, eu acho que é indispensável o trabalho de mindset. Quando a gente escuta a playlist de mindset, vai escutando a Tia Mari falando, Tia Mari fala. Quando a gente escuta a Tia Mari falando, vai mudando uns botõezinhos lá dentro da gente, sabe? É um processo lento, mas vai acontecendo, vai tendo algumas pequenas mudanças. E isso faz com que a gente vá se vendo diferente, olhando as coisas diferente. Isso vai mudando a nossa confiança, tá? Agora, diretamente ligado aos passos, o grande segredo é entender aquele movimento, então eu entender o passo a passo daquele movimento, entender como é que o meu corpo se move naquele movimento, entender o que é certo e errado daquele movimento, entender como é que eu aplico autocorreção, caso eu perceba que eu esteja cometendo erros, sim? Quando eu tenho esse domínio disso, ninguém me segura. Aí a única coisa que pode me segurar é eu não conseguir decorar a sequência. Show de bola? Tá, beleza. Trabalhei autoconfiança. Como é que eu trabalho minhas linhas? Tem várias maneiras para a gente melhorar as nossas linhas. Mas antes de melhorar alguma coisa, eu preciso saber o que é que eu tenho que melhorar. Então, para eu saber o que é que eu tenho que melhorar, eu preciso me conhecer. Então, eu preciso, de novo, ir para a frente do espelho, sim? Colocar o meu braço lá em primeira posição. Olhar, quando eu fico aqui, ó, nossa, fica mais bonitinho. Eu gosto desse desenho aqui. Colocar um braço lá, eu gosto desse. Sim? Gente, dá pra gente brincar de muitas maneiras com essas coisas de linhas, tá? Mas um jeito mais simples é ir pra frente do espelho. Se tranca no banheiro, fecha a porta e faz poses de balé. Sim? Faz lá um braço, faz lá um cambrê, faz essa pose de balé. Você vai se sentir a louca. Sim, vai se sentir a louca. Só que você vai aprender exatamente qual é o ângulo que eu tenho que fazer para chegar naquela foto linda, maravilhosa, que eu vou ter orgulho daquela foto depois. Sim? Show de bola? Bora? Então tá bom.